Voltamos com o Conexão Universitária, programa que fala das questões relativas à metrópole, à cidade de São Paulo. Hoje falando de shopping centers com Marcelo Ferraz e o professor Ladislau Dolbor, arquiteto Marcelo Ferraz. Eu queria te perguntar, então, voltando àquela observação, não vejo nada de mal no shopping que se implantou, digamos, no meio de Higienópolis, né, abrindo espaço entre os casais. Você vê algo de mal, Marcelo? Olha, eu acho que primeiro esse programa, não dá para você dizer que isso não existe. Isso existe, essas pessoas sentem aquilo que disseram, elas estão satisfeitas, estão felizes, estão se sentindo seguras com os filhos e tudo mais. Então, não é simplesmente negar. Nós temos que entrar e ver qual é a lógica que está por trás de cada um deles. Mas você fez uma proposta diferente quando você propôs um shopping do lado ali do Teatro Oficina. Era outra coisa, né? Exatamente. Nós queremos fazer um shopping absolutamente aberto para a cidade, onde a cidade e o shopping fosse uma coisa só, tivesse uma continuidade do ponto de vista das calçadas, das entradas. Da interpenetrabilidade. Uma penetração total e depois você sentindo o que é dia, o que é noite, com ar-condicionado somente dentro das lojas, e então as galerias abertas para paisagem, para jardins, quer dizer, uma coisa que não fosse claustrofóbica, como são a maioria dos shoppings. Que estão deixando de ser, inclusive nos Estados Unidos já estão mudando, eles já estão mais evoluídos que os daqui. Estão abrindo shoppings, porque eles são paredões para cidades. Nesse sentido, eles são, assim, literalmente negação da cidade. Faz um muro feio para o lado de fora e dentro tem o tesouro. Quer dizer, então, essa é a ideia. Mas, voltando, eu acho que a gente não pode deixar de encarar essas pessoas e entender o que está por trás disso. O que está por trás disso, quer dizer, é isso que o professor estava dizendo antes. Esses bairros dormitórios gigantescos, né, que tem a cidade, a zona leste de São Paulo, é quase que ela inteira um dormitório. Eles precisam passar a honrar o nome cidade, porque hoje não dá para você dizer que esses bairros periféricos são cidades. Eles não têm cinema, não têm teatro, não tem árvore, não tem praça, não tem nada. Não tem campo de futebol. Não tem calçada direito. Então nós precisamos começar a fazer clareiras nesses bairros. Não é construir mais, fazer clareiras de convivialidade, de espaço de convivência, para você levando esses equipamentos em escalas diferentes, para que aquilo passe a honrar esse nome. São cidades. E a cidade é um estágio muito elevado da humanidade, né? Você pensar que quem vive... Pois é, mas Por que o homem gosta de viver agrupado, né? Por que não mora num morro, outro no outro morro? Não, isso é um instinto forte, gregário de... Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você diz ali, nós não vamos negar o que essas pessoas pensam. Só que o que essas pessoas pensam talvez não seja tão autônomo assim. Ou seja, esse pensamento não saiu do nada. Esse pensamento foi produzido por um sistema de publicidade, de marketing. Diz assim, a segurança no shopping. A segurança no shopping é compensada, é uma compensação muito pequena da geral insegurança, né? Então, de repente, se cria um espaçozinho guetificado onde tem a segurança privada, né? E não pública. Né? Então, é claro que essas pessoas estão sinceramente pensando aquilo, mas é triste você ver que tantas pessoas compram, de certa maneira, entre aspas, um modelo que é vendido meio pronto, que não tem esse convívio. Completamente, né? Eu concordo. Por exemplo, essa questão de, quando eu disse no princípio, que não é público, mas nem tanto, o bar da esquina é público. Você entra, compra uma Coca-Cola, um cigarro, isso, aquilo, sai, pede para ir ao banheiro e tal. O cinema é público, cinema de rua. Estou dizendo, você vai, entra e sai, mesmo tendo dono, mesmo sendo privado do ponto de vista de ter um proprietário, ele é público. O shopping center não é totalmente público. Ele inibe, ele segrega, ele seleciona. Hoje nós temos shopping centers populares. Tem já, aquilo que você disse, não é que só a elite frequenta, tem de todos os estratos sociais, você tem shopping. Sempre, lógico que um tentando imitar o outro da classe acima e tudo mais. E como hoje mais vale aquilo que você parece ser do que aquilo que você é. Infelizmente. Não é? É a cultura das aparências hoje, nós estamos vivendo do espetáculo, da aparência, da celebridade. É tudo. Então as pessoas vão atrás dessa questão da aparência. Então eu vejo que outro dia eu vi que 5 meninas, modelos, se juntam para comprar uma bolsa Louis Vuitton, sei lá, modelos que devem ganhar bem. E cada uma tem um dia da semana para sair aquela bolsa. Que triste. Essa história é incrível. Isso é muito triste. Você sabe que a gente usa nas aulas, porque da aula de administração, né? Então, teoricamente, sobretudo na pós-graduação, o cara às vezes imagina vai ser chefe, né?
A gente usa a imagem do que a gente chama o kit babaca, né? É o cara que tem a caneta Vuitton, a caneta Montblanc, o cinto Vuitton e o attaché case, né? E se acha o máximo. Fazem propagandas, né, para essas grifes com os nomes. É o sucesso, né? E que tem uma importância muito grande, porque é um desajuste de valores. De que se trata no nosso cotidiano, né? Nós estamos trabalhando agora muito o que a gente consome, afinal. Porque quando a pessoa ali entrevistada diz, aqui tem tudo, ela está pensando em bolsa, em vestido, em sapato, como se fosse tudo, certo? Sim, sim. Para já, isso tem impactos climáticos de diversos tipos que a gente hoje conhece, mas onde a gente precisa consumir uma educação de maior qualidade, certo? Acesso à saúde de melhor qualidade, acesso a lazer. Você veja que tanto a televisão como o shopping, ele empurra para identificação de lazer com compra, né? Fazem parte de um mesmo sistema midiático, digamos assim. Amigo, e é importante a gente não parecer aqui gente, enfim, feliz com as transformações do futuro e pensando no passado, entende? Porque é legal fazer compra, trocas, eu estive em Istambul, né, no bazar, né? Você entra, olha, aquilo é um gigantesco negócio. Eu quero lembrar uma observação de Fernando Pessoa, que num texto famoso, Fernando Pessoa era comerciário, né? Ele observou que as grandes cidades culturais eram grandes cidades comerciais. Ele falou, comercial era Atenas, comercial era Florença. A troca em si, a troca material é o correlato da troca espiritual, cultural, né? Com certeza. Agora, isso que acontece no shopping, essa troca no modelo globalizado é outra coisa. Você matou essa capacidade. O exemplo que eu estou dando, que é o bazar de Istambul, você entra num bazar, aquele imenso negócio, aquele quiosquezinho aqui ali está dentro do bazar, estava ali no tempo de Jesus Cristo, entende? Então você fica de boca aberta, olhando. Quer dizer, há um prazer de coisas, né? Mas como diz Marcelo, são espaços abertos, são espaços variados. Sim. E não é essa coisa trancada, né? Homogeneizada. São democráticos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, mas da qualidade do design, porque o que me parece é que você propõe um outro design, às vezes aqui no programa eu fico assim, será que isso que nós estamos ouvindo está sendo ouvido por alguma pessoa que tem um poder de decisão? Sempre me pergunto isso, né? Então, será que alguém convence que um shopping ou um centro de compras não precisa ser esse modelo de coisa? Muito difícil, mas este é um papel dos arquitetos, dos planejadores, dos urbanistas, de dizer que a cidade pode ser interessante, ela pode continuar sendo lucrativa para as pessoas, pode continuar gerando negócios com mais conforto. Acho que nós estamos falando aqui de conforto urbano, quer dizer, é isso que a gente tem falta nas nossas cidades. Qualidade de vida. Então, é possível, e a gente conseguiu convencer nesse caso, desse shopping que a gente projetou, dizer, olha, você vai ter os mesmos metros quadrados para vender para as lojas, para alugar, para isso, para aquilo. Não vamos fazer praça de alimentação, por favor. Esse nome já é um nome carimbado, triste. Praça de alimentação, concentra a boiada para comer. Pode comer junto, tal, mas vamos fazer alguma coisa. Então a gente fez uma coisa mais avarandada, mais aberta. Tal. Isso, eu acho que isso é papel dos arquitetos. Agora, eu quero ir um pouquinho para a cidade também, Fábio, porque eu acho que no fundo é a mesma coisa. Quando a cultura arquitetônica, lato sensu, assim, a cultura urbanística, não existe, principalmente no Brasil. Eu acho que existe em muitos países, até comparando com a Colômbia aqui do lado, eles discutem a cidade, discutem cada projeto, brigam nos jornais, e eles têm um conforto urbano médio muito acima do brasileiro, da cidade brasileira. Muito acima. Chile e Colômbia, por exemplo. Bogotá é uma cidade muito interessante. Medellín. Sem dúvida. Medellín reverteu toda essa ideia da cidade violenta, que era 15 anos atrás, com projetos urbanísticos e arquitetônicos. Transporte, qualidade de escola, qualidade de biblioteca. Tem uma praça chamada dos Pés Descalços, onde os empresários que trabalham são convidados a tirar os sapatos na hora do almoço e botar o pé na água. Tem coisas assim incríveis. Você fala, nossa, que loucura, eu nunca pensei nisso. Mas aqui no Brasil, essa ficha da questão urbana ainda não caiu. Não caiu para a elite e nem
para os políticos. Mas é engraçado, porque no Paraná tinha caído, em Curitiba, né? Sim, em algum momento, já em milênio, com todo aquele movimento, realmente a cidade fez um transporte eficaz, investiu nas calçadas, nisso, naquilo, mas se perdeu. Curitiba ainda tem essa herança. Mas no Brasil isso não existe. Eu acho que quando, por exemplo, foi criado o Ministério das Cidades, puxa, que maravilha, né? Agora abriram os olhos, porque falavam em reforma agrária, mas ninguém fala em reforma urbana. É isso que a gente precisa. Porque aqui está concentrada a população, a maior parte da população brasileira. Aí o que vira o Ministério das Cidades? Continua aquela mesma história, esgoto para a cidade, esgoto, água, isso é óbvio, isso não precisa nem discutir mais, a água limpa tem que ter, não se discute mais, tem que ter. Mas vamos pensar a cidade do ponto de vista do convívio, né? do carinho que você troca com a cidade, ou da ódio, felicidade, do prazer. Isso é que é, né? A cidade é uma roupa que nós vestimos, né? Uhum. Assim como os espaços. Então, essa questão é muito difícil. As pessoas não conseguem olhar por esse lado. Então, sofrem e não sabem por que estão sofrendo, né? Às vezes é um simples abrigo de ônibus, uma calçada esburacada. Você sai com uma criança, com um filho, para andar numa calçada. Aí você nota que todas as calçadas são esburacadas ou tem degraus. Você não consegue passar com o carrinho. Nesse momento... Mas é difícil. Então, é preciso dizer que tudo isso é arquitetura. Que a arquitetura não é saber que é o arquiteto que fez isso ou aquilo, não. A arquitetura é um serviço público, quer dizer, é uma coisa para os outros, é servir para o cidadão. Então, e os arquitetos também não se comportam como servidores, sabe? Sim, então tem uma coisa de... Porque essa coisa de fechar a parede, de botar o muro, não é só no shopping. Não. Os grandes condomínios, as grandes torres que estão sendo erguidas, elas são também guetificações da cidade. Gueto de rico, gueto de pobre. E se perde uma coisa que tem presente no MASP, no projeto do MASP, que tem no projeto do Conjunto Nacional, que é a abertura. Exatamente. A abertura do térreo, a passagem, o lugar de se encontrar da praça. A permeabilidade, né? A permeabilidade. Vou dar um exemplo, já que você tocou no MASP. Você imagina, isso é uma coisa fácil de imaginar para o espectador. Se a Avenida Paulista toda tivesse os prédios altos, até com 100 andares, sem problema, mas liberasse os térreos, como o MASP libera, você teria de um lado a Cantareira, né? O Belvedere inteiro olhando para a Cantareira, do outro lado o Rio Pinheiros, o Morumbi. É uma outra cidade. É uma outra cidade. É uma outra cidade. Isso é uma questão de decisão de leis, de projeto. Outro exemplo de uma cidade que se contrapõe a tudo que é São Paulo e as cidades grandes brasileiras. Eu chamo de cidade, mas é uma cidadela, chamada Sesc Pompeia. Sim. Porque ali, inclusive, é o exemplo máximo. É uma cidadela, ali nem o automóvel tem. Então, é o máximo. É como tem uma rua. E tem uma rua. É como uma cidade medieval europeia, que você fala, nossa, que conforto, que maravilha. Ali é um exemplo de convivência. Ninguém é obrigado a nada. Você pode comer, pode beber, pode sentar e ficar vendo o movimento. Como num café em Paris, as pessoas ficam vendo o movimento. Trabalhamos, né? Mas... Não é? Então, eu acho que ali é um exemplo de urbanidade para valer. Professor, mas eu queria também, eu acho que essas suas observações são incríveis. E o Sesc Pompeia, ele tem realmente essa outra coisa, que é uma outra lógica, né? Agora, a lógica implantada do shopping, o senhor estava falando das questões ambientais, há uma lógica implantada por trás do shopping que ele é como se fosse a fachada social e de consumo de um modelo econômico por trás do qual há uma forma de produzir, há uma forma de ver as relações econômicas, e esse modelo econômico é insustentável em última análise, né? Porque se tudo fosse shopping, o planeta naufraga, porque não suporta esse tipo de... Então, o shopping, na verdade, é a ponta de um iceberg. Eu acho que é essa dimensão desse iceberg que ele sinaliza. Talvez o que nos pareça ruim no shopping não seja provavelmente o detalhe de um desenho, se bem que os desenhos não são bons. Mas é que esse desenho a gente sente inconscientemente, de alguma maneira, que ele expressa essa faceta da globalização que é tão perigosa e destrutiva. Como o senhor vê essa... Olha, eu vejo que há uma convergência muito positiva dos interesses econômicos e dos interesses ambientais, né? Se você pensar no interesse, por exemplo, de você fazer um hidroanel em torno da cidade de São Paulo, que é perfeitamente possível, Tietê,
pinheiros, as represas, enfim, e você pode perfeitamente, isso seria uma orientação inteligente dos investimentos, assegurar o tratamento de esgoto. Então, imagina você poder andar de barco em volta da cidade, como você faz em Paris, você faz em Londres, você faz em tantas cidades, né? Em vez de acrescentar mais viadutos no Rio Tietê, coisa do gênero, você pensar de maneira inteligente essa articulação. Você pode pensar um outro eixo de mudança, que é um investimento efetivo nas infraestruturas de transporte, particularmente o metrô, né? Nós temos aqui 16 anos de governo do Chuchu, digamos assim, uma média de 600 metros de construção de metrô por ano. Ou seja, é só para dizer que estamos fazendo alguma coisa, né? O paulistano perde 2 horas e 40 minutos no automóvel hoje, o ativo. Essa é a média que com o Nossa São Paulo a gente fez o levantamento, né? Gente parada, que faz parte desse estilo de consumo, a solução individual certo? Você pode generalizar as infraestruturas, né, de transporte público. Não se trata de não ter carro. Ter carro é legal. Fim de semana, compras, programa, coisa do gênero. Agora, o triângulo cotidiano do mesmo trajeto, escola, trabalho, casa, ida e volta, é meio sem sentido. Todo mundo gastando energia para 2 toneladas, né, emitindo dióxido de carbono, parados na Marginal Tietê. A nossa velocidade média em São Paulo é 14 km por hora, né, que é a velocidade das carroças do início do século passado. Certo? E o sujeito correndo é capaz de passar. Isso, entende? Gerando problemas de saúde, desperdiçando petróleo, gerando problemas ambientais trágicos. Então, pense, a solução do problema da água, o resgate da água, do convívio com a água, do lazer, etc., com tudo que isso significa, certo? Menos shopping, mais... Eu tive agora, né, na beira do Sena, Deus e o mundo vai lá, fica sentado nos banquinhos, batendo papo, não precisa estar gastando, não precisa estar comprando, né? É gostoso, né? Então, você pega o eixo transporte, você pega o eixo água, você pega diversos eixos de repensar, né? Nós estudamos, junto com não São Paulo, uma série de outras instituições, o que seria possível para São Paulo 2022, né? Em particular, dá para fazer um WiMAX urbano, acesso baratíssimo, banda larga para todo mundo, banda larga efetiva, não que vende para a gente, certo? E com isso, por exemplo, um conjunto de sistemas em que a periferia é obrigada a se deslocar para procurar a auditoria não sei aonde, enfim, atravessar a cidade para resolver problemas, tudo pode ser resolvido por bairros, sem perder a lógica sistêmica, porque você está conectado, né? As novas tecnologias permitem isso. Então você pega sistema de água, sistema de transporte, sistema de acesso ao conhecimento, você repensa a arquitetura, você devolve a autonomia ao bairro e você reconstrói a visão do comércio, porque quando as pessoas pararem de achar legal se deslocar até não sei aonde para ir num shopping, e vai ter na sua rua, ele vai encontrar os amigos ali no bar da esquina, em frente tem um comércio, coisa do gênero, como exemplo que eu estava dando de Grenoble, e até coisa inteligente. Eu peguei em Toronto, eu tive um problema na mão, eu estava não é um shopping muito mais modesto e aberto nesse sentido, um negócio mais humano. Eu falei para o meu filho, eu precisava ver um médico, estou com essa dor. Ele disse, não, o andar de baixo aqui do shopping é setor público. E como assim? Não, para eles terem autorização de funcionar o supermercado, a coisa, eles têm que ter, já que as pessoas vão fazer compra ali, aproveita. Tem um correio, tem um médico, tem um conjunto de serviços públicos para você não estar perdendo tempo. Eu achei muito impressionante. Aí, em outro supermercado, eu entrei, à direita da entrada, você tinha uma sala cheia de livros. Eu perguntei, mas como assim? É livraria junto? Ele disse, não. Aquilo a biblioteca municipal é descentralizada, o acervo é descentralizado. Então, o supermercado ele é obrigado a ter a biblioteca, né? O que facilita, porque uma mãe vem com os filhos, por exemplo, fazer a compra da semana, ou coisa do gênero, né? Aproveita, pega os livros, ou o menino olha os livros, traz o livro da semana anterior. Como estão conectados online, se não tem aquele livro, porque o acervo é descentralizado, na semana seguinte já trouxeram o livro para ela. Quer dizer,
Eu lembro que quando eu propus para o Pão de Açúcar, para colocar nas prateleiras aquela coleção dos primeiros passos da Brasiliense, lembra? Né? Me disseram, meu amigo, nem pensar, né? Isso aqui é a gôndola, a rotatividade do produto comercial, entende? Não vem com a ideia cultural aqui. É o contraste, né, da coisa. Quer dizer, na realidade, há espaços da gente repensar a cidade. Eu acho muito rico, na linha do que vocês estão dizendo, do que o Marcelo está dizendo. Quer dizer, na realidade, é uma cidade que se orgulhava de ser a cidade que mais cresce no mundo, cresceu acumulando idiotices impressionantes, certo? E que agora tem que pensar, porque ela parou de crescer, tem que pensar no eixo qualidade. Nós queremos viver melhor. Ter essas infraestruturas, tudo bem, né? Eu trouxe de Toronto uma coisa muito interessante, que é o minhocão, o grande minhocão ali, foi desmontado, né? Sim. Mas eles deixaram aquelas colunas em T que suportavam a pista e puseram trepadeiras com flores, fica muito bonito. E tem as fotos de máquinas desmontando o minhocão de lá, certo? Como assim um tipo de memorial à burrice humana do que se fazia antigamente. Claro. Professor, há lugar para ideias inteligentes, digamos. Com certeza. Eu vou pedir apenas um rápido intervalo. Nós retornamos em alguns instantes aqui no Conexão Universitária. Fique com a gente.